Olá, fisioterapeutas! Sejam bem-vindas ao MR Flix, uma maratona de aulas para te ensinar como ter uma renda mensal acima de R$10.000. Eu sou Viviana Marinho, criadora do Método Resiliência para Fisioterapeutas, junto com Clara Guerra. E no episódio de hoje, irei te ensinar 6 hábitos que você precisa adquirir para ter sucesso no seu ano de 2023. Você já parou para pensar que os hábitos que você tem na vida podem estar influenciando na falta de sucesso financeiro dela? E eu não estou falando aqui em hábitos saudáveis apenas, que esses daí a gente precisa incorporar para a nossa vida sempre. Se a gente quiser dormir melhor, ser mais produtiva, ter um dia mais produtivo, eu quero falar com você sobre hábitos que vão fazer você ganhar mais dinheiro, se tornar independente de empregos em planos de saúde ou plantões, um atrás do outro. São hábitos que vão fazer as pessoas te olharem de uma outra forma, te respeitarem e desejarem o seu serviço. Hábitos de sucesso financeiro não é se matar de trabalhar sem tempo para fazer nada, fazer um curso técnico periodicamente, acordar cedo, mas não conseguir tornar o seu dia produtivo. Não é ir dormir tarde, se entupir de vídeos e conteúdos da internet, mas que não consegue colocar nenhum em prática. Ter hábitos não é se entupir de metas e não focar no processo. Ive, como assim focar no processo e não nas metas? Não é para ter metas? Calma, eu vou explicar tudo para vocês. Primeiro, eu quero que você entenda o que são hábitos. O que é ter hábito? O que é um hábito? O que é um hábito para você? Você tem certeza que você sabe o que é um hábito? Eu vou te ensinar agora. Hábito nada mais é aquela ação que você consegue ter no seu dia a dia de forma já inconsciente. Tá, Ive, como assim? O fato de você tomar banho, escovar o dente, passar o fio dental, né, no dente que deveria, isso são hábitos que já estão no seu dia a dia, já estão incorporados em você. E aí, o que é que eu quero trazer para você? É a importância de você trazer hábitos bons para a sua vida pessoal, obviamente, mas mais ainda para a sua vida profissional. Hábito é aquilo que, além de você conseguir incorporar no seu dia a dia e que fica nele de forma inconsciente que você faz sem nem sentir, ele vai trazer benefícios para você a curto, médio e longo prazo. Principalmente a longo prazo. Tá, Ive, mas qual é a grande diferença que você estava falando entre não focar nas metas? Qual é a diferença entre ter meta e ter hábito? Isso é muito importante para que você consiga incorporar esses hábitos para você. Meta é como se fosse só o resultado, é algo que você quer atingir. Então, por exemplo, Ive, eu quero ganhar R$10.000 todo mês até, sei lá, daqui a 2 meses. Tá, beleza, isso é uma meta que você tem. O hábito é o processo, é o sistema, é como você vai fazer para ganhar, né? O que é que você vai incorporar no seu dia a dia para alcançar aquele seu resultado. Então, eu quero que fique bem claro para vocês a diferença entre meta e hábito. Meta é o resultado e os hábitos vão ser o sistema que você vai fazer para alcançar o seu resultado, certo? Então, como é que a gente consegue incorporar os nossos hábitos no nosso dia a dia? Tem vários estudos científicos importantes que já dizem pra gente que um hábito ele só consegue ser incorporado na nossa vida quando a gente consegue fazer pelo menos de 30 a 40 dias consecutivos. Não é fácil, tá? Mas vê, para pensar. É tudo uma questão de prioridade. Aonde você quer chegar? O que você quer se tornar? Então, alguns estudiosos falam muito, e eu acredito muito nisso, que não é nem o que e nem como. É o que você quer se tornar através daquele hábito. Então, se você consegue achar uma significância, né? Uma coisa importante a partir daquele hábito que vai lhe tornar algo que você deseja ser daqui a alguns anos, então isso é o que vai fazer com que aquele hábito seja mais fácil de ser incorporado. Então você não vai levar como se fosse um castigo ou algo massacrante que você tem que fazer no dia a dia. Você vai estar fazendo aquilo sabendo o que você quer se tornar lá na frente. Né? Então, se você quer se tornar um profissional de sucesso, respeitado, bem remunerado, então você tem que começar hoje
ontem, se possível, para fazer com que você se torne lá na frente aquilo que você deseja hoje. Então, não estou dizendo aqui que é fácil, mas aí é a questão de prioridade. Aonde você quer chegar e como, quem é que você quer se tornar? Qual é a fisioterapeuta que você quer se tornar daqui a alguns meses? Então, é essa a importância que eu quero que você traga, que eu quero que você pense em trazer hábitos bons e importantes e que vão fazer a diferença na sua vida hoje, amanhã e daqui a alguns anos. Então pensa sobre isso, que a gente hoje vai falar muito sobre hábitos, os hábitos bons. Hoje eu vou trazer 6 hábitos para você. Então conta aqui para mim, aqui nos comentários. É fácil, você tem hábitos, você consegue incorporar hábitos, você consegue numerar quantos hábitos bons você tem todos os dias. Seja dormir, sei lá, 7, 8 horas por dia, você consegue se alimentar bem todos os dias, você consegue fazer atividade física, você consegue ler todo dia, na sua clínica, na sua vida profissional. Quais são os hábitos bons que você está conseguindo incorporar? Não vale mentir, hein? Anota aí, escreve, que aí no final, quando eu te disser os 6 hábitos de sucesso, eu quero saber se tinha algum na sua lista. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, empreender ele é um ato complexo, é um ato que exige muito de quem está empreendendo. Então as pessoas acham que é só lá abrir uma empresa, abrir uma clínica e atender e ir embora. Não, não é assim. Você precisa ter hábitos. Então, para uma empresa de sucesso, para uma carreira de sucesso, para um empreendimento de sucesso, é muito extremamente necessário que você tenha hábitos e que você conheça quais são os hábitos bons, necessários e importantes para que você tenha adquirindo na sua vida, no seu dia a dia, para que você lá na frente saiba exatamente aonde a sua clínica está, como ela vai fazer para crescer, evoluir e aonde ela quer chegar, onde você quer que ela chegue. Então é muito importante isso. E não adianta colocar desculpa, não adianta colocar culpa em ninguém. O seu sucesso ou não sucesso, o seu sucesso ou não sucesso da sua clínica, do seu empreendimento, da sua vida profissional, ela depende exclusivamente de uma pessoa. Já sabe quem é, né? E aí eu vou te dizer, é você. Você que tem que fazer a diferença. É você, são os seus sonhos, é onde você quer chegar, ao que você quer se tornar como pessoa e muito mais importante, como você quer, o que você quer se tornar como profissional, como você quer ser lembrado, como você quer ser visto. E um dos fatores mais importantes para que esse sucesso chegue em você é a criação dos hábitos, são os hábitos. Então, tem um estudo da Universidade de Duke que fala que 40% do nosso dia, né, são de hábitos. Então, são os hábitos diários. Então, imagina, se você só tem hábitos ruins, você já perde quase metade do seu dia sendo improdutivo. Improdutividade traz infelicidade, traz não realizações, traz falta de resultados, traz falta de dinheiro. Então eu tenho certeza aqui que nenhuma de vocês quer deixar de ser improdutiva, quer deixar de ganhar dinheiro. Então existem estratégias simples, fáceis e uma delas é a criação de hábitos. E que hoje você não vai sair daqui sem aprender 6 hábitos que você tem que incorporar no seu dia a dia para se tornar uma fisioterapeuta empreendedora de sucesso, ganhando mais de 10 mil reais por mês em qualquer área da fisioterapia. Agora que você sabe, entendeu, espero que tenha entendido a importância de ter hábitos para se tornar uma profissional mais produtiva, eficiente e de sucesso, eu vou te dar um exemplo muito simples, que agora a gente vai começar a aprofundar essa história de hábitos. Então, um exemplo muito simples que a gente teve
agora recentemente com uma das nossas alunas. Foi assim, foi um hábito simples que ela conseguiu incorporar na vida dela. Ela já era fisioterapeuta há mais de 5 anos. Ela tinha um estúdio de pilates, inclusive. E aí, ela não tinha nenhum tipo de controle financeiro na empresa dela, no estúdio dela. Na vida profissional, que ela fazia alguns atendimentos também a domicílio, fora as aulas de pilates que ela dava no espaço físico dela. Então, quando ela começou a fazer as aulas e que aí ela assistiu lá o nosso módulo de financeiro, ela aprendeu uma coisa muito importante, um hábito, que é, acho que um dos hábitos mais importantes da vida profissional de uma empreendedora, que é o hábito de ter um fluxo de caixa diário. Não pode ir lá para o final da semana, eita, o que foi mesmo que eu gastei? Não, é um fluxo diário, dia a dia. Você tem o controle máximo. Então, a partir daí, ela colocou como um hábito na vida dela até hoje ter um fluxo de caixa diário. E aí ela foi fazendo aos poucos, da forma com que ela sabia, como ela podia, como ela foi aprendendo no método. E ela saiu simplesmente agora de um estúdio de pilates, uma sala de pilates, para 3 salas de pilates. Isso nos faz muito felizes. Por quê? É um hábito tão simples, mas tão simples, só que precisa de ter tanta disciplina, que quando ela entendeu isso e ela viu os resultados acontecerem, mais clientes chegando, ela sabendo quais estratégias ela poderia fazer, porque ela não sabia nem quanto ela estava lucrando, se ela sabia se estava lucrando. Então ela dizia muito pra gente que não sabia nem se estava lucrando, era um bololô de dinheiro que ela nem sabia, não tinha controle nenhum. Então ela não sabia se podia abrir uma outra sala, se podia trocar de equipamento, quando é que podia fazer a manutenção, quais estratégias de marketing ela poderia fazer para atrair novos clientes, fidelizar os clientes que ela já tinha. Então, a partir do momento que ela foi colocando um simples hábito, simples não, que fluxo de caixa dá um trabalhinho, mas uma atitude, uma estratégia, um hábito, a vida dela profissional mudou completamente. E é isso que eu quero que você aprenda, entenda e aplique na sua vida a partir de hoje. Hábitos são coisas tão importantes, mas tão importantes na nossa vida, que ele pode moldar até a nossa identidade. Identidade, Ive, como assim? O que acontece? A gente tem como se fosse 3 camadas no processo de adquirir, bons hábitos para a nossa vida, de ter bons resultados. Que o primeiro é a camada dos resultados, é aquilo que você obtém através de um hábito. O segundo são os processos, é como você vai fazer, como você faz para mudar a sua vida através do hábito. E o terceiro é a sua identidade, é o que você acredita, é o que você deseja. Falando em desejo, tem um ciclo muito interessante que depois eu posso aprofundar mais ainda para vocês, chamado de ciclo dos hábitos. No final eu ainda vou te dar um plus. Além dos 6 hábitos, eu vou te dar uma dica de um livro muito, muito, muito interessante, muito importante sobre hábitos. Se liga. Mas aí, voltando para o ciclo de hábitos, a gente tem 4 etapas, que o primeiro são os estímulos, é aquilo que vai engatilhar, aquilo que vai dar a força para você começar a criar os hábitos. Então é muito importante, você precisa criar estímulos, saber de onde vêm esses estímulos, começar a se ouvir, se observar, fazer aquilo que lhe estimula. O segundo é o desejo, é aquilo que você deseja no fundo da sua alma, aquilo que você quer conquistar muito. Essa fase é a fase problemática, é a fase que precisa de mais atenção, porque é através dela que a gente vai conseguir a fase de resultados, que é a terceira, que é chegar no terceiro ponto,
que são as respostas. A partir do momento que você é estimulado, que você deseja algo, se você consegue manter esse ciclo de hábitos, você começa a ter respostas. E aí, a partir do momento que você começa a ter respostas sobre aquilo que você está fazendo diariamente, você começa a ter uma sensação de recompensa. Então você estimula, você tem um desejo, você tem respostas sobre essa fase e aí você tem a recompensa. E a partir do momento quando você tem a sensação de recompensa, você começa a se reestimular, ter novos desejos, ter novas respostas e ter novas recompensas. Então isso vai criando um ciclo vicioso do bem, do bom. E aí a sua vida profissional, ó, deslancha. Vai ter muita fisioterapeuta dizendo: ah, Iva, é muito bonito esse papo de ter hábitos, de ter uma vida saudável, mas no meu dia a dia eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu cachorro, eu trabalho, troco plantão, é plantão de dia, plantão 24 horas, eu não tenho tempo para ter hábitos. Tem certeza? Tem uma frase que eu uso muito na minha vida, que é assim: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Eu sei que é difícil a gente ouvir isso. Eu sei que eu não conheço lá no fundo a sua história ainda. Mas eu tenho a minha história. Eu tenho a história das pessoas que eu já ensinei. Eu tenho a história das pessoas que estão à minha volta. Os meus clientes, os meus pacientes. Eu trabalho com pessoas, assim como você. E eu escuto muitas histórias. Então eu tenho exemplo de muita coisa. E aí eu vou começar falando um pouquinho, uma história que me chamou muito a atenção e que me chama. Eu sempre dou exemplo sobre a questão de hábitos. É uma história de uma paciente e eu acredito que você já deve ter ouvido isso. Sobre prioridade. É muito simples. Ela era apaixonadíssima por doce. Na verdade, ela é, né? Eu não sou muito chocolatra, mas eu confesso que tem muita gente que é apaixonado por doce. E eu sei que é muito difícil você largar aquele docinho diário. Para ela, era a mesma coisa. Ela amava doce, comia doce todo dia. Todas as formas, todos os doces. Ela não tinha preferência. E aí ela ficou grávida. Passou pela gestação, se cuidando. Normalmente a mulher, quando fica grávida, ela fica, ó, saudável. Começa a fazer atividade física que não fazia, começa a se alimentar bem, tá. Teve neném. E aí, a partir do momento que ela teve neném, começou a amamentar, tudo certo até então. A neném começou a apresentar dores abdominais, irritação, dificuldade para dormir, dificuldade, né, para fazer as suas necessidades, muitos gases, choros o tempo inteiro. E aí começou a investigação. A partir do momento que começou essa investigação, começou a ter a sacada de que podia ser uma intolerância à lactose. E aí a maioria dos doces tem lactose. Então, se você não sabia, existem alimentos que são extremamente inflamatórios. E um deles, para o nosso corpo, é a lactose. Mesmo para quem não tem disfunção, mesmo para quem não tem intolerância, tá? Então, quando você tá amamentando, você tem que ter muito cuidado sobre isso. Você tem que ter um cuidado maior ainda sobre a sua alimentação. Quando você tá grávida e quando você tá amamentando. E com ela foi a mesma coisa. Então, para ela, que era uma coisa absurdamente impossível de acontecer, que era ficar sem comer doce, para ela teve que escolher. Ou ela continuava matando a sua necessidade primitiva, vamos dizer assim, de comer doce toda hora, ou ela deixava a bebê dela mais saudável, não irritava tanto o sistema digestório da bebê. Então, o que é que vocês acham que ela escolheu? Ficar comendo doce e a bebê ficar lá cheia de gases, irritada? Ou ela parou de comer doce e a bebê ficou muito mais saudável? Eu tenho certeza que você respondeu, você escolheria, eu também escolheria
deixar de comer doce. Então, para ela, teve um motivo tão forte que era a vida saudável da filha dela, que ela optou em parar de comer doce. Então ela teve o estímulo muito grande, aquele ciclo lá bem grande do estímulo, do desejo, do resultado e da recompensa. Então a recompensa dela foi tão magnífica, tão maravilhosa, que ela parou de comer doce, tá? Tô dizendo que é fácil? Não. Mas normalmente a gente precisa de um estímulo grande. E aí eu pergunto pra você, o que é que você tá fazendo? O que é que você tá escolhendo como estímulo da sua vida? Porque da mesma forma que a gente tem estímulos para conquistar voos altos, ganhar mais de 10 mil reais por mês, na nossa vida a gente tem muito estímulo ruim. É muito mais fácil a gente comer besteira todo dia. É muito mais fácil a gente preguiçar na nossa cama em vez de acordar cedo para fazer um exercício físico. É muito mais fácil, muito mais acessível a gente passar 1 hora lá no WhatsApp, no Instagram, vendo a vida do povo e não passar 1 hora lendo diariamente, por exemplo, estudando, seja qual for o hábito que você queira para a sua vida. Então, da mesma forma que a gente tem muitos estímulos ruins, eu preciso que você comece a captar os estímulos bons, os estímulos fortes, que vão trazer resultados e recompensas para a sua vida. Comigo foi assim. Quando eu sempre fui ativa, eu sempre fui atleta, eu danço. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o Pilates, assim que eu me formei, eu dava um tal de 12 aulas por dia. Vejam só, 12 aulas por dia é de 6 da manhã a meio-dia e de 3 da tarde às 8. Acho que eu fiz os cálculos certos. Às 8 não, desculpa, às 9. Para uma pessoa que dormia cedo, trabalhar até 9, chegar em casa, tomar banho, jantar e etc. Daqui que eu fosse dormir, era um tal de 11h30, meia-noite, para no outro dia, às 5 da manhã, estar na ativa. Eu passei por esse processo por mais ou menos 2 anos, tá? E aí você me pergunta, Ive, como é que você tinha vida? Então, nesse processo, eu dava 12 aulas. No meu horário lá de almoço, eu almoçava super rápido, ainda achava tempo para estudar, que eu queria estudar muito inglês, e ainda fazia atendimentos que eu estava começando a trabalhar com osteopatia. Tá, Ive, e a tua atividade física, onde é que ficou? Pois é, depois de um tempo massacrando o meu corpo, eu vi que não estava dando bom. A minha alimentação já estava ficando toda desregulada, o meu sono não estava legal, a minha produtividade não estava legal, o meu humor estava horrível. Então eu comecei a traçar estratégias e metas para voltar a fazer atividade física. Então, não foi fácil, mas aí eu comecei a diminuir mais ainda o meu horário de almoço, o meu horário, vamos dizer, de descanso. Mas aí eu ia fazer uma coisa muito importante para minha vida, que era a atividade física. Então, eu parava de dar aula, era 10 para meio-dia, corria lá pro meu crossfit, que na época eu fazia crossfit, treinava de meio-dia a 1 hora, voltava, tomava um banho rápido, almoçava lá na clínica mesmo, não vinha pra casa não. Almoçava rapidinho e voltava a atender ou a estudar, dependendo do dia que eu dividia. Um dia sim, um dia não, cada coisa. Então, e isso foi. Eu voltei a minhas atividades físicas tranquilamente, normalmente, e até hoje eu consigo manter esse ciclo de bons hábitos, graças a Deus e graças a mim, a minha prioridade, ao que eu escolhi para minha vida, ao que eu quero me tornar. Eu sempre tenho uma brincadeirinha quando eu tava com 20 e poucos anos para chegar aos 30, 30 é melhor que 20, eu agora já tô no 40 melhor que 30, então tô lá pensando na minha recompensa dos meus 40 muito melhores do que os meus 30. E assim é na minha vida profissional, é através dos hábitos, através de pensar nos meus resultados, na recompensa que eu vou ter, nos estímulos que eu quero colocar na minha vida, que eu vou alcançando step by step, degrau por degrau, que aí a gente vai conquistando novos hábitos, hábitos bons e hábitos de sucesso. Então vamos deixar de papo, vamos deixar de conversa e vamos embora aprender quais são esses hábitos. Primeiro de tudo é uma coisa que eu quero ensinar que você
não fazer, pelo amor de Deus. Toda vez no começo do ano, ou quando a pessoa faz aniversário, a pessoa tem uma mania de sair tacando meta, sair querendo trocar os hábitos tudo de uma vez. Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem, tá? Por quê? Já sabe, a partir de mais de 3 hábitos já para ser incorporados de uma vez, já é uma tarefa muito difícil. Então, se você quer começar a mudar de vida, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, eu já vou te dar uma dica de milhões, que é o seguinte: você pode escolher 3 hábitos gerais para ir implementando, e depois de 30, 40 dias é que você vai colocando outros hábitos, quando aqueles hábitos eles já estiverem sendo feitos de forma inconsciente, já estejam incorporados em vocês. Ou você pode escolher um hábito em cada parâmetro, vamos dizer assim, da sua vida. Ah, meu objetivo físico, né? Da minha vida física, tá, um hábito. Da minha vida intelectual, sei lá, fazer um curso de inglês, ler 3 livros por mês. Então, é uma meta, um hábito só. Vida profissional. Ah, na minha clínica eu tô precisando melhorar meu fluxo de caixa ou meu marketing. Então, um hábito pelo menos a cada 30 dias. Não vai se entupir de hábito. Então, por exemplo, eu vou te dar 6 hábitos agora, e esses 6 hábitos são de vários pontos da sua vida e que você consegue incrementar eles, incorporar eles, pelo menos 2 a 3 já esse primeiro mês. Então vamos embora. O primeiro hábito é um hábito extremamente importante que poucas pessoas fazem ou acham que fazem, que é o planejamento. E aí o planejamento é você ter um planejamento, né? O planejamento, ele pode ser dividido diário, semanal, quinzenal e mensal. Então, eu indico para você começar a fazer sempre semanalmente. Então, você para lá, sei lá, no domingo ou na segunda, ou qual for o dia mais confortável para você. Cada pessoa ela tem uma rotina diferente da outra. Então, o melhor dia para você parar, pensar e planejar o seu dia, a sua semana para frente. Então, a Ivy tem uma facilidade de planejar semanalmente. Então, planeja a sua semana. Na segunda você tem que fazer isso, na terça, na quarta, na quinta. E aí, depois que você planejar o macro, né, da semana, você começa a destrinchar o seu dia a dia, hora por hora. Assim você nunca vai ser pega desprevenida. É óbvio que existem coisas que acontecem, que saem do nosso controle, ou que precisam da gente, tem uma demanda, né, urgente, sei lá, Deus me livre, hospital, algum acidente, alguma coisa. Mas de um modo geral, você ter dia a dia, hora a hora, a sua vida planejada, isso vai facilitar e vai te tornar uma profissional muito, muito mais produtiva. Então, planejamento e organização. E aí, depois que você for criando esse hábito da semana, você pode botar de 15 em 15 dias, dependendo da sua rotina. Se você tem uma rotina muito pré-estabelecida, você pode colocar daqui a um mês. Então, você já está preparada daqui para frente o que vai acontecer. Isso antecipa problemas, isso antecipa visibilidade de resultados que você quer alcançar ou não, quando você quer alcançar ou não. Você começa a ver, acompanhar esse processo para saber onde você está sendo mais produtivo, onde você não está, onde você pode melhorar no seu dia a dia, o que você pode incorporar ou não. O segundo hábito é um que eu já dei um spoiler lá em cima quando eu contei a história de Maria Camila, que é o controle financeiro. Você precisa colocar imediatamente isso na sua rotina, no seu dia a dia pessoal e da sua empresa, tá? O controle financeiro, ele muda a vida de qualquer empreendedor. É através dele que você vai saber aonde você vai investir, quando e como. É através dele que você vai criar estratégias de melhorias na sua vida, na sua empresa, na sua clínica, no seu estúdio de pilates, por exemplo. Então você não pode deixar de fazer. Vou contar uma história. Quando a gente começou,
a gente não tinha essas aulas maravilhosas que vocês estão tendo, esses cursos de empreendedorismo voltados para fisioterapeutas. A gente não tinha isso. A gente tinha que estudar cursos aleatórios e tentar trazer muito para o nosso dia a dia. Só que essa consciência que na faculdade não tinha, não dava pra gente, a gente só veio ter, né, ao passar dos meses, dos anos que a gente já tinha o Resiliência Saúde Center. Então, no começo, principalmente Clara, que é a responsável pela parte financeira da nossa clínica, ela ficava lá fazendo o nosso dia a dia, o nosso fluxo, num bloco de notas do celular. Então, assim, não tem desculpa. Era no bloco de notas, a gente tinha às vezes logo no começo, a gente tinha aquele livro de caixa que era à mão, mas a gente não deixava de fazer. Nunca deixou de fazer. Então é de extrema importância que você faça. Seja na sua agendinha, seja no bloco de notas, seja numa planilha maravilhosa que você aprende, inclusive lá no Método Resiliência. Não importa como, você precisa ter para ontem um controle financeiro da sua vida e principalmente da sua empresa. Senão ela não cresce. O terceiro hábito que você precisa para ontem incorporar na sua vida é o hábito da leitura. Ah, Ive, leitura, eu vou ler o quê? Vejam só, a leitura é o que vai fazer a nossa mente, a nossa cabeça, ou a nossa visão sair da caixinha, abrir a caixinha, abrir horizonte. Eu tenho certeza que vocês já ouviram, vocês sabem a importância da leitura, mas eu quero deixar muito mais enfático isso. A leitura vai fazer você mudar perspectivas, vai trazer mais conhecimento. Por exemplo, se você é uma pessoa que normalmente, gosta de ler romances, sai um pouquinho, uma vez ao mês, troca, vai ler sobre negócios, vai ler sobre marketing, vai ler até sobre coisas que você não gosta, pessoas que talvez até que vocês não gostem, política. Porque toda visão, todo mundo tem uma história, todo mundo tem algo para ensinar. E todo livro você vai ter algo para aprender e incorporar na sua vida e na vida da sua empresa. Então, leiam, coloca um hábito, se você não lê nada, coloca o hábito, de um livro por mês. E aí no mês seguinte, 2, 3, e aí esse hábito vai se tornando mais fácil. O quarto hábito é um dos que eu mais sou apaixonada e vocês, a partir do momento que forem me conhecendo, vocês vão me ouvir muito falar sobre ele, que é o poder da comunicação. É você saber se comunicar e você separar um tempo do seu dia para se comunicar. Como assim, Iviana? Como é que eu vou separar um tempo para me comunicar? Bom, existem várias formas de você se comunicar. E aprender, né? Aprender o hábito de se comunicar. Como assim, Ive? Vou te dar vários exemplos. Um é através das redes sociais. Você, por exemplo, no seu dia a dia ou uma vez por semana, abre lá a caixinha de pergunta, vê o que o seu público está querendo saber de você, ouvir de você. Entre uma aula e outra de Pilates, entre um atendimento e outro, para conversar um pouquinho com os seus clientes, com os seus pacientes, com os outros profissionais de onde você atende, com as pessoas, né, que estão chegando para você trazendo alguma dor, alguma dúvida. É essa a importância da comunicação. Não é o que você acha que é importante para ela, é o que ela precisa de você no primeiro momento. Então, o saber ouvir, o estar atento a esse processo de comunicação é um dos poderes mais importantes para quem quer empreender. Os maiores cases de sucesso, os maiores empresários de sucesso sabem disso e aplicam isso. Cada vez mais você vê empresas grandes trazendo, eu vou dar um exemplo, essas marcas grandes de comunicação, criando aquelas robozinhas para se comunicar, para trazer uma coisa mais humana, né, do dia a dia, para saber ouvir melhor os clientes, para estar atento, para saber o que aquele cliente quer, o que ele precisa, o que ele espera de você
como profissional, fisioterapeuta, né, empreendedora. Então, a comunicação, saber se comunicar, o poder dela é absurdo. Então, existem várias formas de você incorporar essa comunicação, esse saber ouvir, que é uma estratégia potencialíssima para você conquistar um grupo, né, um cliente fidelizados, né, e que gerem recaptação, eles espalhem o seu nome por aí, para todo mundo. Então, você vai ter uma potência muito grande de atração, captação e fidelização desses clientes, porque a comunicação, ela é isso, ela não serve só para atrair, ela serve principalmente para fidelizar essa clientela. Então é um hábito que você precisa ter para ontem, se você quer conquistar os 10 mil reais todo mês, em qualquer área da fisioterapia. O quinto hábito nada mais é do que você acompanhar todo esse processo. Então, lá no primeiro que a gente falou sobre planejamento, lá quando a gente falou sobre controle financeiro, quando a gente fala de leitura, mas também quando a gente fala de comunicação, o quinto hábito é você ter um tempo para você acompanhar esse processo, acompanhar o que é que está dando certo, o que está dando errado, o que você está conseguindo fazer, como você pode melhorar para fazer aquilo que você não está conseguindo incorporar no seu dia a dia, não está conseguindo fazer da melhor forma possível. Então, você entender os pontos fortes e os pontos fracos seus como pessoa, o que você está conseguindo dar conta ou não, e também os pontos fortes e fracos daquele planejamento que você fez lá no começo. Então, é de extrema importância que você acompanhe esse processo. Então, para você não se perder, já foram 5 hábitos de sucesso: planejamento, controle financeiro, leitura, comunicação e acompanhamento do processo. O 6º hábito, eu tenho certeza que você nem esperava por ele, mas que também tem uma importância muito grande na nossa vida e mais ainda nos resultados que a gente vai alcançar, que é o do lazer. Lazer, Ive, tu tá me dando um monte de tarefa e tá vindo falar de lazer? Sim. A partir do momento que você só se massacra, não tem tempo pra nada, não tem tempo pra fazer o que você gosta, não tem tempo pra ficar com quem você ama, pra passear com seu cachorro diariamente, pra ficar com seus filhos, pra brincar com seus netos se você já tem, pra fazer uma atividade que você gosta, nadar, dançar, correr, ir à academia, sair com suas amigas, enfim, assistir um filme com seu marido, com sua mãe, jantar, parar calmamente para almoçar ou para jantar. Tem gente que ama o momento do almoço, ama o momento do jantar, é o momento que se junta com toda a família. E aí, a partir do momento que você não se dá a prioridade para ter esses momentos, você vai se tornar uma profissional frustrada. Você não vai conseguir seus objetivos, você não vai alcançar seus resultados e suas metas, pelo simples fato que você não vai estar tendo recompensa e prazer no processo, tá? Então, o lazer é muito importante, é um hábito extremamente importante para que você consiga alcançar o sucesso. Seu sucesso é a sua liberdade financeira, é você conseguir seus objetivos, seus sonhos, conseguir pagar o plano de saúde da pessoa que você ama, o seu plano de saúde, é ter o seu carro se é aquilo que você sonha, é ter o seu espaço físico se é aquilo que você sonha, é ter mais de 10 mil reais na sua conta todo mês, independente da área que você escolheu, da área que você ama. Não escolher um trabalho só porque aquilo vai te dar mais dinheiro, vai trazer um retorno mais fácil, mas fazer aquilo porque você ama. E é por isso que hoje eu quero muito que você incorpore os 6 hábitos. Dá para incorporar um bocado esse mês, não dá não? Vamos embora, porque eu quero ver todo mundo incorporando os hábitos e eu quero ver os resultados aqui sendo escritos depois disso. E como eu prometi,
Além dos 6 hábitos, eu vou te dar uma dica de ouro sobre um livro muito interessante que você pode ler. Olha, pode ser o primeiro livro lá do hábito, que é esse aqui, ó. Hábitos Atômicos. Ele é muito interessante, gente. Ele traz muita filosofia sobre a incorporação dos hábitos. E eu quero ver todo mundo lendo ele e incorporando também a leitura no seu dia a dia. E aí, eu vou te fazer um convite. No nosso próximo episódio do MR Flix, eu vou te ensinar estratégias para você transformar os seus seguidores em clientes fiéis, aqueles que vão para onde você for, que pagam o preço que você for, seja quando for, que vai te deixar a tua agenda lotada e vai fazer você ganhar mais de 10 mil reais por mês em qualquer área da fisioterapia. Te espero no próximo episódio do MR Flix. Até já!